Olá, meu nome é Lourdes, tenho 73 anos, e hoje eu vim aqui contar uma história que guardei por tempo demais. Uma história difícil, sim, mas que não termina na dor. Ela passa pela escuridão, mas também chega na luz. Eu vou te contar como, mesmo depois de tudo que me tiraram, eu consegui me levantar, reconstruir minha vida e ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, eu peço que você se inscreva aqui no canal e deixe seu curtir, porque isso ajuda esse vídeo a chegar até mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa história vai chegar. Eu tinha apenas 8 anos quando perdi a confiança no mundo. Com a idade que uma criança devia estar brincando de boneca ou correndo no quintal, eu aprendi o que era medo, nojo e silêncio. Aprendi a me encolher no canto da cama, aprender a respiração e a rezar para que a noite passasse rápido. As mãos que deviam me proteger foram as mesmas que me tiraram o sono, a paz e a infância. E pior que isso, foi saber que quem devia me defender fingia não ver. O pior ainda, achava que eu devia aceitar calada. A vergonha se misturava com a culpa. E por muito tempo, eu achei que a errada era eu. O impacto que isso teve na minha alma foi profundo. Eu parei de sonhar, parei de sorrir, parei até de me enxergar como gente. Me tornei uma sombra dentro da própria casa. A única coisa que me mantinha em pé era uma força que nem eu sabia que tinha. Era uma chama fraca, mas teimosa, que dizia: um dia, você vai sair daqui. Um dia, isso tudo vai passar. E esse dia chegou. Demorou, custou caro, mas chegou. E é por isso que estou aqui hoje, porque eu sei que tem muitas Lourdes espalhadas por esse Brasil, esperando que alguém diga: eu acredito em você. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, porque essa história, mesmo nascida da dor, é uma história de vitória. E eu espero, do fundo do coração, que ela encontre uma porta aberta aí dentro de você. E mais uma vez, comenta aí de onde você está me ouvindo. Quem sabe a cidade também vai fazer parte dessa corrente de escuta, acolhimento e coragem. Vamos juntas. Era sempre, no silêncio da madrugada, que eu aprendia a não respirar. A casa onde eu cresci era pequena, com assoalho de madeira que rangia sob qualquer passo mais firme. E era justamente esse som, menos o ranger arrastado e ritmado do chão, que me tirava o pouco sono que eu conseguia ter. Eu já sabia o que significava aquele barulho. Não era a ventania das janelas mal fechadas, nem o gato da vizinha no telhado. Eram os passos do meu pai, cruzando o corredor escuro da casa. Eu podia contar nos dedos os segundos, entre um estalo e outro, e com cada passo dele, meu coração disparava como se quisesse fugir pelo peito. Eu tinha só 8 anos, mas já conhecia o cheiro da ameaça, da vergonha, da solidão, todos misturados no suor frio que escorria pelas minhas costas cada vez que ele se aproximava do meu quarto, naquela noite. Lembrou de estar deitada de lado, virada para a parede. A fronha do travesseiro já estava molhada de tanto que eu chorava em silêncio. Aprendi cedo que fazer barulho não adiantava de nada. A porta rangeu bem devagar, como se ele gostasse de demorar, de me avisar que estava entrando, que eu não tinha escapatória. O ar ficou mais pesado. Senti o cheiro da cachaça misturada com fumo. Ele se aproximou da minha cama e se sentou na beirada, afundando o colchão velho e encardido. Eu não me virei. Não me mexi. Ele se inclinou e senti o peso da mão dele no meu quadril, deslizando como se eu fosse objeto dele. Fica quietinha, Lurdinha. Ele sussurrou perto do meu ouvido, com a voz baixa, arrastada. É coisa de pai e filha. Só nosso segredinho. Minha garganta se fechava, e o nojo me invadia como um bicho subindo pelas pernas. A vontade de vomitar era tanta que eu mordi o lençol para não tossir. E ali eu ficava, imóvel, como se virasse pedra, porque o medo fazia isso com a gente. Transformava a criança em estátua, a alma em vazio. No dia seguinte, ele agia como se nada tivesse acontecido. Sentava na mesa, tomava o café com pão seco, olhava para mim e dizia com aquela cara cínica: cadê o beijo do meu anjo? E eu, me arrastando por dentro, fingia que não ouvia. Mas o pior
nem era isso. O pior era saber que meu avô estava ali, sentado na outra cadeira, assistindo tudo de longe com aqueles olhos fundos, olhos que pareciam saber demais. Ele não falava muito, mas naquele dia falou. Meu pai riu de alguma piada suja que eu não entendi, e meu avô respondeu baixo, mas alto bastante para eu ouvir. Essa menina está ficando jeitosa. Vai virar mulher cedo, né, Zé? E os dois riram. Um riso sujo, grave, que entrou pelos meus ouvidos e ficou grudado dentro do peito como ferrugem. Eu travei. Meus olhos buscaram os da minha mãe, que passava o pano na pia. Ela não disse nada, nem olhou para mim. E foi aí que eu entendi. Ninguém ia me salvar. Naquela casa, ninguém era cego. Só escolhiam não ver. O meu avô não apenas sabia, ele aprovava, se deliciava com o que eu sofria. E isso doía mais que tudo, porque o mundo já era pesado para uma menina de 8 anos. Mas ser tratada como um brinquedo e saber que dois homens da sua própria família agiam como se isso fosse normal, aceitável, era como viver dentro de um pesadelo do qual não se acorda nunca. Eu comecei a me sentir suja, sentia nojo da minha pele, do meu corpo, dos meus pensamentos. Evitava me olhar no espelho, porque não queria encontrar meus próprios olhos. E cada vez que o dia acabava e a luz do lampião se apagava, eu sabia que a escuridão ia trazer o barulho dos passos outra vez. Mas naquela manhã, depois do comentário nojento do meu avô, alguma coisa dentro de mim rachou. Ele estava sentado na cadeira de palha fumando devagar, olhando para mim como se eu fosse uma novilha em feira. E eu pela primeira vez olhei de volta, não com medo, mas com raiva, uma raiva ainda pequena, mas viva. Eu disse para mim mesma, dentro da cabeça: um dia eu vou sair daqui, e vocês nunca mais vão me tocar. Ninguém ouviu, mas eu ouvi. E esse foi o meu primeiro segredo, o meu, não o dele, não do meu pai, meu segredo de verdade. De que um dia eu ia encontrar uma saída. Não sabia quando nem como, mas eu ia. Na escola, eu não falava muito. As outras meninas brincavam de pular elástico e de boneca. Mas eu sempre estava num canto, desenhando casas em cadernos velhos. Casas com porta trancada por dentro. Casas com muro alto. Casas onde pai e avô não entravam. Um dia, a professora perguntou: Lurdinha, por que você desenha tanta porta fechada? Eu engasguei. Disse que era só porque eu gostava. Ela sorriu, passou a mão no meu cabelo e respondeu: Você é muito quietinha, menina. Parece que carrega o mundo nas costas. E era verdade. Mas ela nunca perguntou mais. Ninguém perguntava. Ninguém via. Foi nessa fase que comecei a escrever cartas. Cartas que não tinham endereço, nem selo. Escrevia em folhas rasgadas, escondia dentro da minha boneca de pano. As cartas começavam todas assim: se um dia eu sumir, saibam que eu tentei. Eu não sabia se ia viver até os 15, mas sabia que cada noite era uma batalha, e que o MDE eu ia perder, a não ser que fugisse antes, a não ser que alguém me tirasse dali. Mas ninguém vinha, então eu só esperava. Cada noite esperando que ele não viesse, e cada manhã carregando mais uma cicatriz invisível. E assim eu fui virando mulher, não por escolha, mas por imposição. A infância me foi arrancada no escuro, sem que eu tivesse chance de lutar. E tudo o que me restava era essa certeza sufocada de que um dia, de algum jeito, eu ia dizer não. E quando esse dia chegasse, ele ia ouvir. Todos eles iam ouvir. Porque até o silêncio de uma menina, quando explode, faz barulho suficiente para acordar o mundo inteiro. Na manhã seguinte, àquela noite, o sol parecia brilhar com mais crueldade do que de costume. As paredes da cozinha batiam luz amarelada, e o cheiro de café passado logo cedo se espalhava pela casa, misturado com fumaça de cigarro e o som metálico da colher batendo na xícara. Eu estava sentada à mesa, com os joelhos juntos, as mãos no colo, tentando desaparecer dentro da roupa. Era sempre assim, como se o dia fosse uma continuação do pesadelo da noite anterior. Meu pai tomava café, mastigando o pão seco com os dentes mal lavados, e soprava o líquido quente antes de beber, como se fosse um homem qualquer, como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar dele, aquele jeito de me encarar de canto, com um sorriso escondido no canto da boca,
me fazia querer gritar. Ele olhava como quem lembra de algo gostoso que comeu na véspera. E eu, sentada ali, era esse algo. Me sentia um resto, um objeto esquecido na sala, sem valor, sem voz. Foi então que o meu avô entrou na cozinha, arrastando as sandálias de couro, com a barba por fazer e o boné torto na cabeça. Ele tossiu 2 vezes, depois cuspiu no chão da área e passou direto para a cadeira de palha, que ficava encostada na parede. Sentou, devagar, como quem assiste a um espetáculo. Seus olhos fundos, sempre meio opacos, brilharam por um instante quando cruzaram os meus. Não havia pena, nem dúvida, nem ignorância ali. Havia prazer. Um prazer silencioso, perverso, disfarçado de costume. Acendeu o cigarro com o fósforo riscado na sola da bota e puxou o primeiro trago com força, soltando a fumaça pelo nariz, como quem respira fundo um perfume agradável. Ele olhou para o meu pai, que ria de alguma piada que nem cheguei a entender, e disse baixo, mas claro o suficiente para que eu ouvisse: essa menina tá ficando jeitosa, vai virar mulher cedo, né, Zé? O meu pai gargalhou, quase se engasgando com o café. Bateu com a mão na mesa e respondeu entre risos: o se vai, pai, já tá no ponto, né não? Aquilo me atingiu como um tapa na alma. O mundo parou por alguns segundos. Eu olhei para minha mãe, que estava encostada na pia, lavando a caneca com a bucha velha. Ela não se virou, não disse nada. Continue, esfregando como se não tivesse ouvido, como se aquele tipo de conversa fosse tão comum quanto discutir o preço do arroz. E naquele instante, eu soube que estava sozinha. O meu avô puxou outra tragada longa e soltou com prazer, batendo o dedo indicador no braço da cadeira. Ele não sorria, mas seus olhos diziam tudo. Observava meu corpo com uma lentidão nojenta, como quem avalia mercadoria em prateleira. Eu podia sentir seu olhar descendo pelo meu pescoço, parando nos meus seios que começavam a despontar, e meu estômago se contorcia em náusea. Fiquei tensa, com os punhos cerrados sob a mesa. Quare a core, me esconder, sumir do mundo. Mas não havia para onde ir. Meu pai terminou o café, bateu a caneca na mesa com força e disse em tom de brincadeira: daqui a pouco vou ter que arrumar um marido para ela, senão fico doido. Eles riram, de novo. O som daquelas gargalhadas ecoava dentro da minha cabeça. Calma, era como se meu sofrimento fosse uma piada interna entre os dois, como se minha existência fosse um jogo sórdido, uma diversão perversa de pai e filho, dois monstros unidos pelo sangue e pela podridão. Depois que os risos cessaram, o meu avô me olhou de novo, dessa vez direto nos olhos, e disse, com a voz seca e arrastada: você devia agradecer, menina. Tem pai que nem olha para a filha. O seu olha até demais. E soltou uma risadinha abafada, como se estivesse fazendo um elogio. Senti meu corpo inteiro congelar. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Não chorei, não gritei, não reagi. Apenas engoli o ódio como se fosse um caroço preso. Nagar, porque eu sabia que, se dissesse qualquer coisa, se ousasse levantar a voz, a punição viria depois. E viria pior. Era assim que funcionava, naquele mundo. Minha dor não era dor, era diversão. Meu silêncio não era escolha, era condição de sobrevivência. A manhã continuou como se fosse qualquer outra. O rádio velho tocava modas de viola. Minha mãe servia mães café. E meu pai saiu para o trabalho como se não tivesse deixado um cemitério dentro do meu peito. O meu avô ficou sentado por mais um tempo, só olhando, nem falou mais nada. Ficava só observando, fumando devagar, como se guardasse cada detalhe do meu rosto. E eu, imóvel, me perguntava quanto tempo mais eu teria que fingir que aquilo tudo era normal. Me perguntava quantas meninas, como eu, existiam por aí, sofrendo caladas, sentadas à mesa com seus predadores, comendo pão seco e fingindo que tá tudo bem. E foi nesse dia que comecei a desejar mais do que fugir. Comecei a desejar que um dia eles se envergonhassem, que o mundo os visse, como eu via, que alguém, um dia, tivesse coragem de me ouvir, e que essa coragem pudesse ser minha. Mas por enquanto, tudo o que eu podia fazer era observar, gravar na memória o som da risada deles, o cheiro da fumaça no ar, o gosto amargo do café frio na boca. Porque tudo aquilo, de algum jeito, um dia,
Eu ia transformar em voz, e essa voz, quando saísse, não ia mais se calar. Com o passar dos dias, eu aprendi a andar pela casa como se fosse invisível. Pisava leve, não olhava nos olhos, mantinha a cabeça baixa mesmo quando ninguém estava falando comigo. O silêncio era minha armadura, minha maneira de sobreviver naquele lugar, onde qualquer ruído podia me custar uma noite inteira de horror. Lembro de uma manhã em que a chaleira chiava no fogão e minha mãe, com um avental sujo de fubá, me chamou para pegar o açúcar no armário. Eu me aproximei em silêncio, e quando abri a porta, a lata escorregou e caiu no chão, com um estrondo seco. Meu coração disparou. E no mesmo instante meu pai gritou lá do fundo: "O menina lerda, vai derrubar a casa agora?" Eu me abaixei rápido para recolher o açúcar espalhado, as mãos tremendo, o rosto quente de vergonha. Mas o pior veio quando ele entrou na cozinha, ainda com a cinta nas mãos. "Se derrubar de novo, vou ensinar como segura uma lata direito", ele disse, com a voz baixa e carregada de ameaça, enquanto passava a mão pelo meu ombro, de um jeito que me fazia querer arrancar a própria pele. Minha mãe, ao lado, apenas virou de costas e continuou mexendo a panela de arroz, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse apenas um momento comum entre pai e filha. Foi aí que eu comecei a perceber, naquele lugar, ninguém estava realmente disposto a me proteger. Não era só o silêncio do meu avô, ou a violência do meu pai, era o olhar vazio da minha mãe que mais me doía. Às vezes, eu me pegava observando ela, enquanto costurava as roupas dos outros, sentada no banquinho perto da janela. Ela com tanta calma, os dedos firmes, a linha entrando e saindo do tecido como se o mundo lá fora não existisse. Uma vez, criei coragem e perguntei por que ela nunca dizia nada quando meu pai gritava comigo. Ela levantou os olhos do bordado, suspirou e disse com uma voz seca: "Mulher tem que aguentar calada. Lourdes, é assim desde o tempo da minha mãe. Se a gente abrir a boca, quem apanha é a gente." Na escola, os dias passavam como se fossem todos iguais. As outras meninas brincavam de pular corda, faziam trancinhas nos cabelos umas das outras e riam alto no recreio. Eu ficava sentada perto do muro, desenhando no canto da folha de caderno. Desenhava portas fechadas, janelas trancadas, casa sem gente dentro. Às vezes desenhava a mim mesma dentro de uma caixa, com cadeado. A professora me chamava de quietinha demais, dizia que eu precisava ser mais menina, mas, como ser menina se eu nunca tive direito de ser criança? Como correr, gritar e sorrir? Se toda vez que ouvia um barulho de chave, meu corpo se preparava para a dor? Teve um dia que ela me chamou para conversar. "Lourdes, você está sempre tão pensativa. Tá tudo bem em casa?" Eu congelei. Por dentro, meu coração pedia socorro, implorava para que eu dissesse alguma coisa, mas minha boca se recusava a abrir. Só consegui dizer: "Tá tudo sim, professora. É que eu sou quieta mesmo." Ela sorriu com ternura, passou a mão no meu cabelo e disse: "Se precisar de algo, me fala, tá bom?" Eu apenas balancei a cabeça. Saí da sala com as pernas bambas, porque por um segundo achei que talvez fosse possível contar. Mas o medo voltou com mais força, e eu engoli a chance. Em casa, o tempo parecia sempre pesado. As tardes se arrastavam entre o barulho da máquina de costura da minha mãe, as tosses do meu avô e os sons da natureza que se misturavam com a tensão dentro das paredes. O cheiro do feijão no fogão de lenha era o mesmo cheiro do dia em que tudo começou, e aquilo me fazia querer fugir de mim mesma. Às vezes eu me trancava no banheiro e ficava olhando para o espelho, tentando encontrar a menina que existia antes, mas ela não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma sombra, uma presença esvaziada, que fingia estar viva. Eu imaginava outras casas, outras famílias, inventava histórias onde pais levavam as filhas para passear na pracinha, onde mães contavam histórias antes de dormir. Criava em segredo uma vida que não era minha. E, nas noites em que ele não vinha, eu dormia abraçada com a boneca de pano que costurei com retalhos velhos, chamando-a de Esperança. Era o nome que eu dava, a única coisa que ainda me fazia continuar. A culpa era a pior parte. Eu era só uma criança, mas me sentia surra. Me sentia culpada,
por provocar o olhar do meu avô, por não conseguir impedir meu pai, por não ter coragem de gritar. Certa vez, tentei contar para a vizinha, a dona Benedita. Ela era doce, me dava balas escondido e dizia que eu parecia um passarinho assustado. Quando ela me perguntou por que eu andava tão abatida, minha voz ficou presa na garganta. E eu disse que tinha medo de escuro. Ela sorriu e disse: Ora, menina, medo de escuro é normal, mas você devia ter medo é de gente ruim. E eu quis tanto dizer que os dois eram a mesma coisa na minha vida. Mas calei de novo, porque ali, no meu mundo, ninguém ouvia. E mesmo quando alguém escutava, não entendia. Eu era só uma menina, com os olhos cheios de silêncio, tentando sobreviver entre paredes que abafavam qualquer verdade. E mesmo assim, lá no fundo, eu mantinha uma faísca acesa, a esperança de que um dia alguém me veria, e que, quando esse dia chegasse, eu não teria mais medo de falar. Foi por volta dos 12 anos que eu comecei a sentir uma revolta crescendo dentro de mim. Uma coisa que eu não sabia nomear, mas que fervia por baixo da pele como água prestes a derramar da panela. Até então, eu só sentia medo e vergonha, mas nessa fase, algo mudou. Meu corpo estava mudando, meu olhar começava a buscar respostas, e mesmo sem entender muito do mundo, eu já entendia que o que me acontecia não era certo. Eu não lia livros, não conhecia as palavras certas, mas sentia no corpo inteiro que aquilo era uma violência. Eu andava pela casa com mais rigidez, evitava qualquer toque e me trancava no banheiro cada vez com mais frequência, só para ficar sozinha com meus pensamentos. Comecei a escrever cartas escondida, usando folhas velhas de caderno da escola. Escrevia como se fosse para alguém que um dia fosse me resgatar. Se um dia você encontrar essa carta, eu escrevia, saiba que eu tentei ser forte. Tentei sobreviver, mas tá doendo demais. Era a única forma que encontrei de não enlouquecer. Escrever aquelas palavras me fazia sentir que eu existia, que eu ainda tinha uma voz, mesmo que abafada, mesmo que ninguém escutasse. Essas cartas eu dobrava com cuidado e escondia dentro da boneca de pano que eu mesma costurei com retalhos velhos que minha mãe deixava de lado. Dei o nome de Esperança para ela, e era com ela que eu desabafava tudo o que eu não podia dizer em voz alta. Às vezes, falava baixinho com a boneca no escuro do quarto, escondida sob o cobertor, contando o que tinha acontecido, o que eu tinha sentido, como meu corpo doía por dentro, e como minha alma parecia cada vez mais pequena. Hoje ele entrou de novo, eu dizia, mas eu fechei os olhos com força e imaginei que estava longe, muito longe, num lugar onde ninguém podia me tocar. Era esse o jogo que eu jogava comigo mesma. Fugir com a mente, sair do meu corpo, imaginar outro lugar, para não enlouquecer dentro do mesmo pesadelo. Era como se eu construísse uma porta invisível para escapar, mesmo que só por alguns segundos. Teve uma noite em que eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a separar o feijão. Meu pai estava sentado na sala, bebendo devagar, olhando para a televisão como quem não presta atenção em nada. O avô dormia no quarto com a porta entreaberta, roncando como um velho cão cansado. Minha mãe, com o rosto abatido, comentou algo sobre o preço do arroz no mercado e suspirou. Yuri, que queria aprender a costurar com ela, talvez para ficar mais tempo ocupada, talvez para estar menos sozinha nos meus próprios pensamentos. Ela me olhou com um certo orgulho e disse: mulher que sabe costurar nunca passa fome, Lourdes. Mas aprende direitinho, porque homem não gosta de mulher que reclama. Eu não respondi. Fiquei olhando para os caroços de feijão na peneira e imaginando se algum deles, partido ao meio, ainda poderia germinar. Era assim que eu me sentia, dividida, quebrada, mas ainda tentando criar raiz em algum lugar dentro de mim. Foi naquela mesma semana que meu pai me encostou contra o fogão. Eu estava limpando a grelha, a brasa ainda quente, e ele chegou por trás, colocou a mão na minha cintura e murmurou: você tá crescendo, né, menina? Tá virando mulher, vai dar trabalho, viu? Sua mão subiu pelas minhas costas, e eu me afastei bruscamente, com os olhos arregalados. Ele riu, um riso baixo, sujo, como se eu tivesse acabado de confirmar o que ele queria. Minha mãe entrou na cozinha no exato momento, e ele recuou. Ela tá desobediente, viu, Rosália? Disse ele,
com a cara lavada. Precisa de uns limites. Minha mãe não disse nada. Ficou em silêncio, pegou um pano e limpou o balcão, como se estivesse limpando qualquer outro vestígio incômodo da vida. Eu fui pro quarto feito a Porto e comecei a chorar com tanta força que parecia que eu ia me partir ao meio, mas em vez de me afundar naquela dor, naquele dia eu tive raiva. Pela primeira vez, mais raiva do que medo. E foi aí que eu comecei a planejar, dentro de mim, a minha fuga. Ainda não sabia como, nem quando, mas comecei a imaginar formas de sair daquela casa, de escapar daquelas mãos, daqueles olhos, daquele ciclo. No espelho, comecei a notar as mudanças do meu corpo. Meus seios estavam crescendo, meu rosto se afinava, e eu já não era mais uma menininha. E com isso, a vergonha só aumentava. Eu me sentia suja por dentro e por fora. Tinha nojo do toque, nojo de mim mesma. Como se meu corpo tivesse culpa de provocar aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, havia um fogo silencioso dentro de mim. Uma voz que crescia devagar, dizendo: você não nasceu para isso. Você não é propriedade de ninguém. Um dia, eu estava sentada debaixo da árvore do quintal, a mesma onde costumava brincar antes de tudo começar, e escrevi numa folha rasgada: não sou o que eles dizem, não sou o que eles fazem comigo. Sou mais do que isso. E essa frase ficou gravada na minha memória. Era como um sussurro constante, um fio de força que me impedia de afundar de vez. Aos poucos, fui deixando de esperar que alguém me salvasse. Percebi que ninguém viria, nem minha mãe, nem vizinha, nem professora. E isso, por mais duro que fosse, me deu uma nova clareza. Se eu quisesse escapar, eu teria que fazer isso com as próprias mãos. Eu teria que ser a voz que ninguém nunca foi por mim. A menina assustada que escrevia cartas escondidas começava a se transformar em alguém que queria lutar. Ainda era cedo, ainda era arriscado. Mas ali, com 12 anos, o medo já não era o único sentimento dentro de mim. A raiva tinha nascido, e junto com ela, nasceu a promessa silenciosa de que, um dia, eu não seria mais prisioneira. Eu não sabia como quebrar as correntes, mas sabia, com cada parte do meu corpo, que eu já não suportava mais carregá-las. E isso, só isso, já era o começo da minha liberdade. Na noite em que tudo mudou, a luz do lampião tremia com o vento que soprava por entre as frestas da janela, como se a própria escuridão quisesse me avisar de alguma coisa. Eu tinha 14 anos recém-feitos, mas me sentia com o peso de uma vida inteira nas costas. Meus pés já sabiam de couro rangido das tábuas do corredor. Meu corpo reconhecia cada respiração dele no escuro, cada pausa entre um passo e outro, cada reseteca. Antes da maçaneta girar. Naquela noite, eu estava acordada datada do lado, com os olhos abertos no breu, esperando, como quem se prepara para um terremoto que chega todo dia, no mesmo horário. Mas algo em mim estava diferente. Eu sentia o coração bater doído. Sim, mas não era só de medo. Era de raiva, uma raiva quieta, mas feroz, e pela primeira vez, eu não quis fugir com a mente, não quis me esconder dentro da esperança, nem imaginar uma casa distante. Eu quis estar ali, eu quis sentir tudo, porque eu sabia com uma certeza que vinha de dentro da alma, que aquela seria a última vez. A maçaneta girou. Oh, Sam era o mesmo, mas o meu corpo não se encolheu. Senti o cheiro dele antes de vê-lo. O cheiro amargo da cachaça misturado com suor e poeira. Ele entrou devagar, como sempre fazia, com aquele cuidado cruel de quem acha que está fazendo algo íntimo, especial. Encostou a porta com calma e caminhou até a cama. Eu senti o colchão afundar sob seu peso. A voz dele veio baixa, como um sussurro que queimava o ouvido. Fica quietinha, Lurdinha. Papai vai só te dar carinho. Mas eu me virei. Pela primeira vez em anos, eu olhei direto nos olhos dele. E não havia mais medo no meu olhar. Nojo, a expressão dele mudou num segundo, como se não reconhecesse
quem estava ali. Eu mantive a voz firme, mesmo com a garganta seca. Disse: se você encostar em mim de novo, eu vou gritar, vou sair correndo pelada, vou bater na porta da rua e todo mundo vai saber quem você é. Ele arregalou os olhos, recuou meio centímetro, como se tivesse levado um tapa invisível. Ficou mudo. O quarto parecia suspenso no tempo. Eu continuei: não tenho mais medo de você. Se quiser me bater, bate, mas nunca mais você me toca. E aí ele se levantou, devagar, como quem perde o controle de um jogo que achava que ia vencer até o fim. Ele saiu do quarto sem dizer nada. A porta se fechou atrás dele com um estrondo seco, que reverberou dentro de mim como um trovão. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na cama, abraçada à boneca, olhando para o vazio. Pela primeira vez o silêncio era meu, não dele, não do medo. Era um silêncio de alívio, de fim de pesadelo. No dia seguinte, ele não olhou na minha cara. Passou por mim na cozinha como se eu fosse um móvel qualquer. Meu avô percebeu o clima, olhou torto e perguntou: deu piti, foi? Meu pai respondeu com um rosnado. Eu continuei calada, mas por dentro, eu já era outra. Eu tinha vencido. E essa vitória, ninguém podia tirar de mim. Minha mãe notou a mudança, me olhou enquanto eu cortava mandioca e perguntou: o que foi que você aprontou para o seu pai não abrir a boca? Eu disse: nada. Só falei o que precisava. Ela me encarou por um segundo longo, com os olhos pequenos, cansados. Não perguntou mais nada. Talvez ela soubesse. Talvez tivesse sabido o tempo todo, mas tivesse medo de saber demais. Naquela noite, fui dormir com a janela aberta. O vento entrou leve, trazendo o cheiro da terra molhada e da liberdade que eu começava a saborear. Eu sabia que ainda estava presa naquela casa, que meu corpo ainda morava ali, mas minha alma já estava se preparando para ir embora. Eu ia sair dali, ia escapar. E dessa vez, não era só desejo de criança, era decisão. Nos dias que se seguiram, eu comecei a guardar pequenas coisas, um pedaço de pão a mais, que minha mãe deixava sobre a mesa. Um pano de prato que enrolei como se fosse uma trouxa. Comecei a observar os horários dos ônibus, ouvir as conversas da vizinha, tentar entender para onde ir e como. Eu não tinha um plano completo, mas tinha um objetivo claro. Nunca mais permitir que alguém me calasse. Nunca mais deixar que um homem me olhasse como meu pai me olhava. Comecei a caminhar pela rua com o queixo um pouco mais erguido, e percebia os olhares estranhando aquela mudança. Eu, que sempre fui sombra, agora fazia barulho só de existir, e embora isso me assustasse, também me dava força. Um dia, no portão de casa, encontrei Dona Benedita. Ela me olhou com atenção, como quem enxerga além da pele. Disse: você está com outro olhar, Lourdes. O que aconteceu? Eu respondi:
Aconteceu que agora eu me vejo. Ela sorriu e não perguntou mais nada. Me deu um pão de queijo embrulhado num guardanapo e disse: "Pra viagem." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Talvez ela soubesse. Talvez ela sempre tivesse sabido. E de alguma forma, estivesse me esperando tomar coragem. E aquele pão, com carinho, era só um gesto simples. Mas para mim, era como um bilhete secreto de apoio. Eu não estava tão sozinha quanto pensava. E com isso, o passo seguinte já não parecia tão distante. A menina que só chorava no escuro já não existia. Em seu lugar, havia uma garota que conhecia o peso da dor, mas também o gosto amargo da resistência. E agora, com um corpo ainda marcado, com a alma ainda em reconstrução, eu carregava dentro de mim uma certeza. Eu não nasci para ser silenciada. E ninguém, nunca mais, teria o direito de me tocar sem que eu permitisse. Aquela foi a noite em que eu disse não, e ao dizer, me libertei da prisão que durou anos. Foi o começo do meu fim naquele lugar. E o início da vida que até então eu só tinha ousado escrever em cartas escondidas dentro de uma boneca. Não. Passou muito tempo entre o dia em que eu disse não e a noite em que fugi. Era como se, depois daquele momento, o universo inteiro tivesse começado a se mover comigo. Eu já não era mais a menina calada que andava com os olhos grudados no chão. Eu olhava as pessoas com mais firmeza, escutava tudo com mais atenção, e dentro de mim crescia uma urgência tão grande que eu mal conseguia respirar. Cada barulho da casa, cada conversa atravessada, cada ruído na rua parecia um sinal. Eu esperava que ele tentasse alguma coisa de novo, que invadisse meu quarto como antes, mas ele nunca mais ousou me tocar. Não porque tinha se arrependido ou entendido o que fazia, mas porque tinha sentido que eu estava disposta a expor tudo. E homens como ele têm mais medo de vergonha do que de qualquer castigo. Mas eu sabia que aquilo não significava segurança. Ele ainda era o mesmo. Continuava me observando de longe, e o silêncio dele era como faca cega. Não cortava de vez, mas feria a cada arasto. Meu avô também me olhava com estranhamento, como se tivesse perdido o controle sobre um jogo que antes parecia divertido para ele. E minha mãe parecia mais distante ainda, como se não soubesse o que fazer com a filha, que já não aceitava as regras da casa. Eu não culpava ela, mas também não esperava mais nada dela. Foi numa tarde de quarta-feira que tomei a decisão. Eu tinha ido até o quintal buscar lenha para acender o fogão, quando vi Dona Benedita sentada na calçada, costurando com seus óculos tortos na ponta do nariz. Cruzei com ela o olhar e, sem pensar, me aproximei. Ela levantou os olhos e sorriu. Tá diferente, Lourdes, ela disse, passando o pano na agulha. Tá com um brilho novo no olho. Eu sentei ao lado dela, sem pedir licença. E então falei como quem tira um peso de décadas, mesmo tendo só 14 anos. Cantai tudo, do meu pai, das noites, do meu avô, do silêncio da minha mãe. Contei sem chorar, como quem recita uma oração muito antiga. Ela me ouviu sem interromper, apenas com os olhos cheios de uma tristeza que não era de pena, era de quem entende. Quando terminei, ela respirou fundo, segurou minha mão e disse: "Você vai sair daqui. Eu vou te ajudar. Você merece mais, minha filha." E naquele momento, com a mão dela apertando a minha, eu senti algo que há muito tempo não sentia: amparo. Passamos os 3 dias seguintes planejando tudo com cuidado. Ela disse que conhecia uma mulher em Belo Horizonte, uma prima distante que precisava de ajuda em casa, que talvez me aceitasse como empregada. Era longe, mas era um começo. Era liberdade. Ela me deu uma sacola de pano, e aos poucos fui escondendo nela minhas poucas roupas, a boneca Esperança, um pedaço de sabão e uma toalha fina que tinha ganhado da professora como prêmio por um desenho na escola. Também guardei um retrato antigo da minha avó materna, o único rosto naquela casa que me transmitia alguma doçura. Quando a noite da fuga chegou, eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, esperando o momento certo, contando os minutos, no ritmo do vento que batia no telhado. Às 4 da manhã, com tudo ainda escuro,
Saí pela porta dos fundos, meus pés descalços na terra fria, o coração batendo feito tambor. A vizinha me esperava na beira da estrada, com uma blusa larga e um lenço amarrado na cabeça. Vamos, menina, ela disse, me puxando pela mão. Agora é sua vez de viver. O ônibus saiu de madrugada, e cada quilômetro que deixava aquela cidadezinha para trás era como um pedaço da dor se desfazendo dentro de mim. A janela embaçada mostrava as montanhas passando devagar, enquanto dentro de mim tudo era urgência e liberdade. Quando cheguei a Belo Horizonte, a cidade me pareceu imensa, barulhenta e estranha. O cheiro era outro, o céu era maior e as pessoas andavam com pressa. Fiquei na casa da prima da Benedita, Dona Silvia, uma mulher de expressão dura, mas que me acolheu sem fazer muitas perguntas. Me deu um quarto nos fundos e me ensinou o básico do que esperava de mim: limpar, cozinhar, o trivial, cuidar das plantas. Em troca, me pagava pouco, mas me deixava dormir em paz. E isso para mim já era riqueza demais. Dormir sem medo, sem o barulho da porta rangendo, sem o cheiro dele, sem os olhos do meu avô me perseguindo pelos cantos da casa. Eu ainda acordava assustada, nas primeiras semanas, com o corpo suando e o coração disparado, mas aos poucos fui entendendo que ali ninguém ia me tocar. Ali eu era só uma menina, tentando começar de novo. Naquela casa, tudo era novo. O barulho da cidade, os cheiros da comida, os programas de rádio que Dona Silvia escutava nas manhãs de sábado. Eu ouvia as histórias das novelas e imaginava que um dia a minha vida também podia ter uma reviravolta bonita. Comecei a escrever novamente, agora com mais convicção. Meus cadernos se encheram de sonhos: fazer um curso, estudar à noite, terminar a escola. Eu sabia que seria difícil, mas já tinha feito o mais difícil. Tinha saído do inferno, tinha dito não, e agora cada passo era como um tijolo construindo um novo caminho. Dona Silvia, com o tempo, foi ficando mais suave comigo. Um dia, me entregou um par de sandálias novas e disse: "Cê é trabalhadeira, menina. Tem futuro." E you, sorry, Pela. Primeira vez em muito tempo. E naquele sorriso, morava uma coisa que eu já tinha esquecido: esperança de verdade. Eu não era mais uma menina coada embaixo das cobertas. Eu era uma menina que tinha escolhido viver, e isso por si só já era uma vitória que ninguém podia me tirar. A cada amanhecer naquela nova cidade, eu reconstruía meus pedaços. E ainda que o passado morasse em mim, ele já não me definia, porque agora eu andava com os pés firmes no chão e os olhos no futuro. E pela primeira vez, meu corpo me pertencia. Minha vida me pertencia. Eu era, enfim, dona de mim. Os anos que se seguiram à minha fuga foram os mais silenciosamente intensos da minha vida. Eu vivia na casa da Dona Silvia, nos fundos, num quartinho pequeno com paredes de reboco mal feito e uma janela de madeira que só fechava com um pedaço de arame. Ali, naquela simplicidade, encontrei algo que nunca havia sentido antes. Paz. Era uma paz miúda, que não vinha com festas nem promessas, mas que morava. Comecei o supletivo à noite, e nos primeiros meses, mal entendia metade das matérias. Me sentia burra, deslocada, mas persistia. Chegava cansada, com as mãos cheirando a sabão em barra, mas nunca deixava de copiar tudo. Um professor de português, o seu Elias, me chamou no fim da aula certa vez e disse: "Você tem garra, e quem tem garra, vai longe. Continua." Aquilo me acendeu por dentro. Passei a estudar com mais afinco. Quando completei 18 anos, concluí o ensino médio e decidi que queria mais. Não só para mim, mas por todas as meninas como eu, que nunca tiveram voz com área séria ou T. Queria fazer diferença. Foi quando descobri o curso de serviço social. O nome já dizia tudo: servir, ajudar, acolher. Era isso. Aquilo falava diretamente comigo, com a mulher que eu estava me tornando. Fiz a inscrição num projeto comunitário que oferecia bolsas parciais e fui aceita. A faculdade era longe, pegava 2 ônibus para chegar e às vezes saía do trabalho direto para a aula sem comer nada. Mas eu não reclamava. Eu sentia que cada passo ali era parte da caminhada que eu mesma tinha escolhido. Durante o curso, fui confrontada com histórias parecidas com a minha. Vi relatos de meninas violentadas dentro de casa, mulheres silenciadas pelo medo,
senhores que fingiam não ver mês ausentes. A cada aula, eu me via nas entrelinhas, e ao invés de me afastar, isso me fortalecia. Eu sabia exatamente onde doía. E por saber, eu escutava com mais respeito, com mais entrega. As professoras começaram a notar meu envolvimento. Uma delas, Dona Nair, uma senhora de voz firme e olhos doces, me chamou no final da aula e disse: Lourdes, você vai ser uma assistente social das boas, porque quem passou por dentro do fogo sabe apagar o incêndio no olhar dos outros. Eu nunca mais esqueci essa frase. Ela ficou guardada em mim como uma bênção. No dia da minha formatura, eu vesti a beca emprestada, com um broche torto que uma colega me deu de presente. Meu cabelo estava preso num coque simples, e meus sapatos eram usados, mas limpos e engraxados. Quando chamaram meu nome, eu caminhei até o palco com as pernas trêmulas, mas a cabeça erguida. Recebi o diploma com as duas mãos, e por dentro, senti como se estivesse segurando uma chave. A chave que me libertava de vez, a chave que me levava para uma nova vida. Olhei para o céu naquela noite e pensei, na Lourdes menina, abraçada à boneca, escrevendo cartas escondidas. Pensei em cada lágrima engolida no escuro, em cada silêncio imposto, em cada vez que eu achei que não ia aguentar. E ali, com o diploma nas mãos, eu disse para mim mesma: você conseguiu. Depois da formatura, comecei a trabalhar num abrigo para meninas em situação de risco. A cada rosto que eu encontrava, via um pedaço de mim. Eu não era só profissional, eu era testemunha viva de que era possível recomeçar. Nunca cantei minha história para elas nos primeiros anos, mas escutava todas com o coração aberto, com olhos que não julgavam, com mãos que ofereciam presença. E quando alguma me perguntava se um dia ia parar de doer, eu dizia: vai, dói muito, mas passa. E quando passa você vê o quanto é forte. E elas acreditavam, porque eu falava com verdade. Porque no fundo, a dor reconhece a dor, mas a esperança também se reconhece. A vida, naquele momento, estava me mostrando que era possível construir do zero. E mais do que isso, que era possível usar a dor como base para levantar outras. Eu não era mais só a menina que fugiu escuro. Eu era uma mulher formada, uma profissional, uma voz que escutava outras vozes caladas, e cada dia naquela nova rotina era uma espécie de cura. Cura lenta, mas profunda. Porque ajudar as outras era no fundo continuar me salvando também. Eu ainda carregava minhas cicatrizes, mas elas não me envergonhavam mais. Pelo contrário, elas me lembravam de onde vim, e me davam ainda mais força para seguir. E era mais sobrevivente. Eu era, enfim, uma construtora de caminhos. Foi só quando aceitei que minha própria história também merecia ser escutada, que comecei a sentir o peso real que carregava nas costas. Até então, eu me apoiava na rotina para não desmoronar. Acordava cedo, colocava o café no fogo, organizava meus atendimentos no abrigo, ouvia, acolhia, orientava, preenchia formulários, marcava reuniões com psicólogos e, à noite, quando o mundo desacelerava, voltava sozinha para o meu pequeno apartamento e mergulhava no silêncio como quem mergulha num copo d'água escura. Sempre achei que estava tudo bem assim. Afinal, eu tinha sobrevivido, eu tinha vencido. Eu tinha estudado, trabalhado, construído uma vida com as próprias mãos, mas o que eu não percebia menos, ou talvez evitasse perceber, era que existia uma parte minha ainda presa naquela casa antiga do interior, com o colchão de palha e a janela torta. Uma parte que embracalada me puxava para trás, me mantinha sempre no limite entre o agora e o que ficou guardado lá atrás. Essa consciência me atingiu de forma inesperada, durante uma palestra que fui assistir num centro comunitário. A palestrante era uma assistente social aposentada, chamada Sônia, que falava com uma firmeza doce sobre a importância do testemunho. Ela dizia que escutar é fundamental, mas que há algo de poderoso quando uma mulher que sobreviveu se levanta e conta. Não é por vaidade, ela disse, é por justiça. É para que a gente quebrou não apenas o ciclo da violência,
mas também o ciclo do silêncio. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias. Lembrei das meninas que eu atendia que me olhavam com admiração, mas que nunca sabiam da ferida que me construía por dentro. Lembrei de Janaína e do jeito como ela me reconheceu só pelo olhar. E me perguntei, quantas outras poderiam se sentir mais fortes se soubessem que eu também já estive no chão. Foi então que decidi começar. Devagar, escrevi minha história numa folha de caderno, à mão, como fazia quando era menina. Comecei descrevendo a casa da infância, o cheiro da madeira, o barulho dos chinelos do meu pai no corredor. Fui lembrando dos detalhes com uma clareza dolorosa, como se a memória morasse nas minhas mãos. Escrevi tudo: o toque, o peso, os olhares do meu avô, o silêncio da minha mãe, o dia em que disse não, a fuga, o ônibus na madrugada, o primeiro quarto na casa da dona Silvia. Quando eu terminei, chorei. Era como se aquela folha tivesse puxado do meu peito algo que estava há muito tempo trancado. Guardei o texto numa pasta e por semanas ele ficou ali escondido, como se ainda não fosse hora de mostrar ao mundo. Mas o simples ato de escrever já me transformou. Era como se, ao contar minha história, mesmo que só para mim, eu tivesse dado um passo definitivo rumo à cura. A oportunidade de falar veio quando uma das coordenadoras do abrigo me convidou para participar de uma roda de conversa com outras profissionais e internas do sistema. A ideia era compartilhar experiências, criar pontes entre gerações, trocar vivências. No começo, hesitei. Tive vontade de dizer que estava ocupada, que não era para mim, mas alguma coisa me empurrou para aceitar. Quando o dia chegou, sentei numa roda de cadeiras de plástico, num salão simples, com cortinas finas e um ventilador barulhento no canto. Tinha cerca de 20 mulheres ali, cada uma com sua história. Eu ouvi as falas com atenção, com respeito. E quando chegou minha vez, respirei fundo, me levantei e disse: meu nome é Lourdes. Tenho 68 anos. E hoje vou contar algo que ficou preso dentro de mim por mais de 5 décadas. O salão silenciou. E eu comecei. Disse que fui abusada pelo meu pai dos 8 aos 14 anos. Disse que meu avô sabia e sentia prazer com isso. Disse que minha mãe nunca disse nada. E que um dia eu disse não. Contei sobre a fuga, sobre a vida em Belo Horizonte, sobre os estudos, o diploma, as meninas que eu ajudava. Contei tudo, sem pressa, com a voz firme, mesmo quando meus olhos marejaram. Quando terminei, o salão estava mudo. Algumas choravam, outras me olhavam com um tipo de reverência que me fez tremer por dentro. E então, uma mulher se levantou, me abraçou e disse: agora eu sei que vou conseguir. A partir daquele dia, algo mudou. Começaram a me convidar para outras rodas de conversa, outras palestras, outros encontros. Cada vez que eu falava, me sentia mais leve. Era como se, finalmente, eu estivesse devolvendo ao mundo tudo aquilo que havia sido arrancado de mim. E o mais bonito é que, ao fazer isso, outras mulheres também começaram a falar. Senhoras que nunca tinham contado para ninguém, jovens que não sabiam nomear o que tinham vivido, mães que carregavam culpas que não eram suas. Todas, de algum jeito, tocadas pela minha história. E foi aí que eu entendi que minha missão não era apenas ouvir, era também romper o silêncio que tantas de nós fomos obrigadas a carregar. A dor compartilhada não diminui, mas se e na transformação, a gente encontra a força. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha caminhada nunca foi só minha. A menina que escrevia cartas escondidas dentro da boneca de pano sobreviveu para, um dia, dar voz a tantas outras que não podiam falar. E se algum dia eu duvidei da minha coragem, agora eu sei, foi ela que me sustentou o tempo inteiro. A coragem de resistir em silêncio. A coragem de romper esse silêncio. A coragem de ser, enfim, inteira. Eu não podia imaginar que o reencontro mais decisivo da minha vida aconteceria numa manhã qualquer. Dessas em que a gente sai para resolver coisas simples, como comprar pão e ver a pressão. Era uma quarta-feira, o céu nublado segurava o calor. E eu tinha ido até a unidade de saúde da minha região
para pegar um encaminhamento. Enquanto esperava ser chamada, reparei numa moça elegante, com a postura firme e um brilho no olhar que me fez pensar. Essa mulher já lutou muito. Havia algo nela que me era familiar, um contorno de rosto. Talvez o jeito como ela segurava os papéis, com os dedos longos, como quem sempre carrega responsabilidade demais. Quando ela me olhou, franziu a testa de leve, como se tentasse puxar um nome do fundo da memória. Eu sorri educadamente, achando que era só impressão, mas poucos minutos depois, ela se aproximou, ainda hesitante, e disse: Dona Lourdes, a senhora trabalhou como babá na casa da minha mãe, em Belo Horizonte, nos anos 80? Eu levei um segundo para juntar as peças. A voz, o olhar, o nariz, levemente arrebitado. E então me veio a lembrança dela criança, com o cabelo sempre preso em duas trancinhas, sentada no chão com os livros de colorir. Ana, eu disse, quase num sussurro. Ela sorriu, emocionada. Sou eu, sim. Eu sabia que era a senhora. Nunca esqueci. Do seu jeito. Ficamos ali, abraçadas no meio do corredor da unidade, por um tempo que nem sei medir. Ana tinha crescido, se tornado mulher, e ali estava ela diante de mim, como um sinal de que tudo na vida caminha em círculos. Fomos tomar um café ali perto, e ela começou a me contar da vida, que tinha estudado direito, feito mestrado, que agora era promotora especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Eu ouvi tudo com um orgulho que nem sabia explicar, sentindo uma alegria que atravessava meu peito como luz. E ela então disse: muito do que eu escolhi ser tem a ver com a senhora. Eu era pequena, mas lembro do jeito como me olhava. Era como se a senhora entendesse alguma coisa que ninguém mais entendia. E agora, depois de ouvir sua história numa roda de conversa da qual participei, eu entendi. Eu arregalei os olhos. Minha história? Perguntei. E ela confirmou. Sim, a senhora contou numa palestra há uns meses. Eu estava lá. Começo, achei que era coincidência. Mas aí, quando falou do quarto da boneca e do nome da vizinha, eu soube que era a senhora. E desde então, venho querendo encontrar você de novo. Fiquei em silêncio por um instante, digerindo aquilo. O passado, aquele passado que eu tantas vezes quis apagar, agora servia de ponte para reencontros tão improváveis quanto transformadores. E Ana, sentada à minha frente, representava mais do que o tempo. Representava a continuidade do que eu havia começado. Ela me segurou pelas mãos e disse com os olhos úmidos: Dona Lourdes, eu sei que já faz muito, mas eu quero propor algo. Quero criar um projeto de apoio para mulheres idosas sobreviventes de abuso. Porque sabe o que descobri no Ministério Público? Quase ninguém fala delas. Falam das crianças, dos adolescentes, mas as senhoras, as que carregaram o silêncio, a vida toda, essas não têm vez. Senti um arrepio tomar meu corpo. Era como se o universo estivesse me chamando, de novo, para cumprir um propósito maior. Olhei bem nos olhos dela e respondi: eu topo. Mas não como símbolo. Topo como trabalhadora. Eu quero pôr a mão nisso com você. Eu vivi essa dor, e conheço ela pelo avesso. Então, se for para fazer, vamos fazer direito. Ana me forte e diz, vai se chamar Projeto Flor Tardia, porque é isso que a senhora representa para mim. Uma flor que mesmo sem água, mesmo na terra dura, floresceu. Tarde para quem, para a sociedade talvez, mas nunca para quem sobreviveu. Naquela noite, voltei para casa com o coração batendo feito tambor. Olhei para as fotos antigas que guardava num envelope, reli minhas primeiras cartas escritas na juventude, e percebi que tudo estava se alinhando. A menina escondida no quarto, a jovem fugida na madrugada, a mulher formada com diploma na mão, todas estavam ali, em mim, prontas para esse novo passo. No mês seguinte, lançamos oficialmente o projeto, com apoio da promotoria, de organizações sociais e da prefeitura. Fizemos a primeira reunião na sala de um centro comunitário em Sabará, onde moro até hoje. Vieram senhoras de todas as idades, com olhares tímidos, histórias engasgadas, mãos trêmulas segurando xícaras de chá.
naquela roda, pedi licença e contei a minha história mais uma vez, mas agora com a certeza de que cada palavra minha era semente. E quando terminei, uma senhora de cabelos brancos chamada Alzira segurou meu braço e disse: Eu tenho 76 anos, nunca contei para ninguém. Fui abusada pelo meu irmão dos 12 aos 16. E sempre achei que era tarde demais para falar. Hoje, ouvindo você, entendi que nunca é tarde para florir. Eu chorei, ela chorou, e todas nós, ali, naquele pequeno salão, nos tornamos irmãs de cicatriz. Não importava a idade, o tempo passado, o lugar de origem. Importava que agora, finalmente, tínhamos uma voz, e que essa voz era nossa. O projeto Flor Tardia cresceu, se espalhou, virou referência, mas mais do que isso, virou lar para histórias nunca contadas. E eu, Lourdes, que um dia fui só silêncio, virei ponte. Virei o eco da coragem de tantas que ainda estavam tentando encontrar o momento certo de dizer: Eu também. Hoje, quando acordo com a luz suave que entra pela janela da minha casa em Sabará, sinto uma paz que nunca imaginei alcançar. Meu corpo já não é mais o mesmo. Os joelhos doem quando fico muito tempo em pé. A vista cansa depois de ler uma hora seguida. Mas a alma, essa sim, parece rejuvenescida. Já não carrego o mesmo peso. As lembranças que antes me visitavam com a força de um soco, agora chegam como brisas. Eu as reconheço, as acolho, mas já não deixo que mandem em mim. Elas fazem parte da minha história, mas não são mais meu chão. São raízes profundas, sim, mas o que floresceu acima delas é o que hoje me sustenta. A sala da minha casa tem flores por todo lado, plantas que cuido com paciência, regando cada uma como se estivesse tocando a mim mesma em outras fases da vida. Tem um vaso de margaridas na janela, presente de uma das senhoras do projeto, e toda vez que olho para ele, me lembro da Alzira, que me disse com os olhos cheios d'água: Você me devolveu o tempo que eu achava perdido. Flor Tardia se transformou em algo maior do que eu imaginava. Começou como uma roda de conversa, mas virou centro de acolhimento, referência para outras cidades, e recentemente ganhamos um espaço próprio, um sobrado simples, mas cheio de vida, onde acontecem oficinas, atendimentos, terapias, rodas de costura e até aulas de alfabetização para idosas que nunca tiveram chance de estudar. Quando chego lá, as meninas, porque é assim que ainda chamo essas mulheres que sobreviveram menos, me recebem, com abraços, risadas e olhares que falam mais do que qualquer palavra. Algumas chegam encolhidas, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. Outras, com a coluna erguida mas a voz embargada, todas, sem exceção, carregam algo em comum. O silêncio longo demais, e é nesse silêncio que a gente trabalha, não com pressa, não com imposição, mas com presença, com escuta, com afeto. Sempre digo na primeira reunião de cada grupo novo: aqui não tem pressa para contar nada, mas também não tem vergonha. Sua dor não é menor porque veio de longe. Aqui, o tempo é seu. Outro dia, me sentei com uma mulher de 83 anos, que nunca havia falado sobre os abusos que sofreu na infância. Chamava-se Maria Aparecida, mas pediu para ser chamada só de Cida. Ficamos conversando na varanda por quase 2 horas. Ela me contando das galinhas que cuidava quando era menina, da vida na rouca, da dureza do pai e de como o irmão mais velho passava a mão nela desde que ela tinha 6 anos. Ela disse isso com uma calma que me partiu. Não porque estivesse em paz, mas porque já havia desistido de lutar contra a lembrança. Eu achei que esquecer fosse o caminho, ela me disse. Mas esquecer só adia a dor. Segurei suas mãos manchadas pelo tempo e disse: Lembrar com alguém do lado é diferente. Lembrar sozinha é carregar sozinha. Aqui, você não está mais sozinha. Ela sorriu com os olhos, e naquela noite, ela foi a primeira a levantar na roda de conversa e dizer, com a voz fraca, mas firme: aconteceu comigo. E eu não tenho mais vergonha de dizer: esses momentos são os que me alimentam. São eles que me fazem continuar. Porque eu sei que durante anos, minha luta era só para sobreviver. Depois,
Era para entender. Hoje, minha luta para que nenhuma mulher morra com um grito preso, para que as Lourdes, as Cidas, as Alziras e tantas outras saibam que ainda podem recomeçar. Não importa se tem cabelos brancos, se os filhos cresceram, se a vida passou, o trauma não tem data de validade, mas a cura também não. E é por isso que a gente segue, um passo de cada vez, um abraço por dia, um silêncio rompido de cada vez. Recentemente fui convidada para dar uma palestra num congresso de direitos humanos em Belo Horizonte. Quando recebi o convite, quase recusei. Achei que não era lugar para mim, mas Ana, minha Ana, que agora é minha parceira de caminhada e quase filha de coração, me olhou firme e disse: "A senhora precisa ir, porque quem escuta a senhora muda. E porque esse lugar também é seu." Então eu fui, entrei no auditório enorme, cheia de rostos que eu nunca tinha visto, luzes fortes, microfones, câmeras, e ainda assim me senti em casa. Peguei o microfone e comecei dizendo: "Meu nome é Lourdes, tenho 73 anos." E contei minha história inteira, com as pausas certas, com as lágrimas que vieram sem vergonha. Falei do meu pai, do meu avô, da minha mãe que se calou. Falei da fuga, do trabalho, dos estudos, do diploma, das meninas, do abrigo, do projeto, e terminei dizendo: "Hold you Sul Flor." Flor que cresceu em solo rachado, sem água, sem sol, mas e tá aqui, inteira, viva, firme. Quando desci do palco, fui abraçada por uma fila de mulheres que queriam apenas dizer obrigada, e naquele abraço coletivo, senti que tudo valeu. Cada lágrima escondida, cada noite em silêncio, cada passo na estrada escura, Metro, até aqui. E aqui é um lugar bom, um lugar de cura, um lugar de recomeço. Agora, quando me olho no espelho, vejo todas as versões de mim: a menina calada, a jovem decidida, a mulher batalhadora, e a senhora que não tem mais medo de contar. E por todas elas, eu sorrio, porque sei que minha história não é só minha, é de muitas. E enquanto houver uma mulher em silêncio, eu estarei aqui, para escutar, para falar, para florescer junto. Porque nunca é tarde, nunca é pouco, nunca é demais dizer: "Eu sobrevivi", e sobreviver, para mim, é agora um ato de amor.